Olá, senhoras e senhores, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, acabei de chegar da faculdade, tive a apresentação do seminário hoje, gente, então já acordei assim, né? Já acordei assim pra falar na frente da turma todo o tema, mas estava vindo pra casa depois já com alívio de ter terminado. Quem me segue no Insta viu que eu postei lá que ia ter apresentação hoje, né? Mas enfim, tava vindo pra casa e recebi uma DM. Laura, passar pro Enem pra direito é realmente muito difícil? Aproveito pra mandar um beijo pra Júlia que mandou essa pergunta, muito obrigada. E tava pensando, neste canal de meu Deus aqui temos muitos vídeos, mas não tem um vídeo falando especificamente sobre isso. Sobre passar em direito pelo Enem, utilizando o Enem. Então vamos falar sobre isso. Sentei aqui, esse vídeo é basicamente ao vivão, gente. Estou aqui gravando, quinta-feira vai ao ar já. E é isso aí pra gente conversar sobre isso, sobre essa questão de ser muito difícil. Então, gente, antes de mais nada, eu já respondo aqui pra vocês. A questão não é sobre ser muito difícil ou muito fácil. Ao meu ver, a questão é sobre ser muito trabalhoso. E realmente é muito trabalhoso. Então todo mundo fala, exige muita dedicação, exige muito, realmente, exige muito estudo, exige muita disciplina, realmente. Mas o foco é esse, que é muito trabalhoso. Mas Laura, como assim? Muita gente não passa, realmente parece ser muito difícil, precisa ser muito inteligente, precisa ser gênio, precisa ser um aluno assim, nota 10 no ensino médio, nota 10 na escola como um todo, precisa realmente se destacar? Não precisa ser gênio, não é nada disso, gente. Porque o que a gente precisa, como é tão trabalhoso, como eu falei pra vocês, o que a gente precisa é que seja planejado, o que a gente precisa é que seja estratégico. Não adianta muito trabalho desfocado, sem uma estratégia definida até a sua aprovação. Então esse é o foco. Então é muito difícil? Mas não é sobre isso. Não é essa a questão. A questão é todo o trabalho e planejamento que precisa ter até chegar à sua aprovação. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse trabalho todo. Então a gente tem aí que atingir uma média no Enem para aprovação em direito na faculdade pública, seja ela federal, seja ela estadual, certo? Então atingir uma média alta. A gente tem aí, então, faculdades que tem média em torno de 760, 780, tem faculdades que tem médias mais baixas, faculdades com médias mais altas, exigindo essa nota de corte mais baixa ou muitas vezes até mais alta do que isso, a gente sabe disso. Normalmente a gente vê essas notas e fala, meu Deus, a nota de corte do ano passado foi essa, seja para ampla concorrência, ou seja, se você faz parte de alguma ação afirmativa, de alguma cota, enfim, você vê aquela nota de corte e fala, meu Deus, pronto, difícil. E a gente já bloqueia. E a partir disso a gente já pensa, meu Deus, então tem que estudar muito, vou sentar e vou estudar, tipo assim, X horas por dia, vou sentar e a gente se perde muitas vezes nessa questão dessa dificuldade de que aparenta pra gente. Então o foco tem muito trabalho. O que a gente precisa fazer? A gente precisa destrinchar este trabalho, planejar tudo desse momento que você está pensando até a prova. Laura, eu vou fazer a prova do ano que vem, que tá aí batendo na porta. Planeja tudo até o dia da prova. E eu vou falar como. Laura, eu vou fazer a prova no próximo ano. Laura, eu tô aqui no ensino médio, uma pergunta que eu recebo muito, quando começar a estudar para o Enem. E o foco é quando a gente começa a se planejar para a prova. Então a gente precisa entender como é a prova, o que é cobrado e como que a gente se planeja o nosso estudo e a nossa preparação até lá. Então, por exemplo, daqui até o Enem, quantas redações eu consigo fazer de uma forma, gente, sempre planejamento flexível. O planejamento ele é focado em tempo de qualidade e não em quantidade de tempo. Então, nada quer dizer, se você tem, por exemplo, um colega aí no cursinho que fala que eu estudo 16 horas por dia. Não quer dizer nada. Até aí, meu filho, fala muito, não quer dizer nada. A gente precisa de tempo de qualidade e principalmente a gente precisa não se comparar com essas pessoas. Isso é um negócio muito importante, gente. Não se compara com as pessoas que você está vendo. A gente sempre está comparando, a grama do vizinho sempre é mais verde. A gente está comparando os nossos bastidores, a nossa vida real, com o palco do outro, que aparece legal, que ele fala, que ele estuda muito, que ele tira nota boa em algumas partes, que ele enfim.
Então não se compara, cada um está na sua realidade, você precisa pensar como pode ser um estudo de qualidade para você, com os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, que você tem muitos pontos fortes. Então é parte do trabalho também, é parte do planejamento você enxergar os pontos fracos que provavelmente você já sabe até o meu, né? Eu falo para vocês que a questão da matemática, a questão da física era um negócio que, olha, escolhi fazer direito, tome lá, fugida. Mas o ponto fraco provavelmente você já sabe, mas vê os seus pontos fortes. Isso é muito importante para a gente criar esse planejamento, para a gente criar toda essa estratégia até o dia da prova. Então o foco é esse. Dificuldade, a gente vai pensar na questão do desafio do planejamento, de todo o trabalho que a gente precisa até o dia da prova. Mas tá, Laura, como é que eu vou começar isso? Então o que eu recomendo que você faça? Primeiro ponto, veja, eu tô no início, tô pensando realmente em fazer o Enem. Se você tá nessa situação, você tá no início da sua preparação, o primeiro ponto é veja o edital do Enem. Baixe o edital do Enem e leia o que o Enem cobra. Vai aparecer bilhares de matérias. Você vai ler aquilo e vai falar, já te aviso logo, vai falar, meu Deus do céu, muita coisa, calma. Aí que vem a estratégia. Tem matérias que mais caem, tem matérias que quase não caem, tem matérias que realmente, normalmente mais caem em questões mais fáceis e não mais difíceis, tem matérias que fica tranquila, só para você ver realmente o que é cobrado em cada dia, como funciona a prova do Enem. Depois disso, eu recomendo que você faça um planejamento. Seja você que está estudando já há um tempo e vai fazer a prova por agora, ou então você que está começando a pensar nisso agora, planeja até o dia da prova. Você pode planejar por semana, você pode planejar por mês, você pode planejar por dia. Então, quanto mais perto estiver da prova, vai planejando mais por dia mesmo. Essa é a minha recomendação, porque foi o que eu fiz e o que deu certo pra mim. Então, você planejando isso, mas Laura, como é que eu vou fazer? Eu vi essa quantidade de conteúdo, como que eu vou fazer? Por isso que eu recomendo demais. Você que tá aqui no canal, você tá careca de saber já sabe isso demais. Eu recomendo muito a plataforma da Sala do Saber. Porque o seu planejamento, gente, ele tem que ele tem que ter a ver com a sua realidade, com a sua rotina. Não adianta pegar um planejamento pronto e chegar e botar, peguei um planejamento assim, botei para eu cumprir. Ele tem que ter a ver com a sua rotina e com os seus pontos fortes e pontos fracos. Então, para isso, a Sala do Saber tem o Smart Planner. Com o Smart Planner, gente, é basicamente isso que eu falei com vocês. É dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, dentro dos horários que você tiver. Porque às vezes, Laura, eu trabalho, mas de manhã eu consigo 2 horinhas ali. Depois de tarde eu consigo mais 3 horinhas. Depois eu só volto a estudar. Enfim, Laura, eu não consigo estudar às terças e quintas, como era o meu caso. Então, quando eu passei para a Universidade Federal Fluminense, aqui na UF, eu já fazia uma outra universidade, e então eu não tinha terça e quinta para estudar para o Enem, eu só estudava para a própria faculdade. Então, a gente precisa de uma estratégia que seja flexível de acordo com a nossa realidade. Por isso que eu recomendo muito a Sala do Saber. Quando você vai fazer o seu Smart Planner, gente, eles te perguntam quais são os horários melhores para você, que se encaixam mais na sua rotina. Então, a partir disso, a partir de toda a sua rotina, de toda a sua realidade, é criado um Smart Planner para você. Aí ali já tem todas as matérias, com o tempo que você tem até esse momento, até o dia da prova. Ali já tem todas as matérias, todo o conteúdo dentro da sua rotina. Então, isso é o essencial, você fazer esse planejamento. Você pode fazer do zero, pegar todas as matérias, pegar e ir fazendo ali na mão, você pega, você imprime. Eu recomendo muito a sala exatamente por essa economia de tempo. E ele já tem tudo o que você precisa, tudo baseado na sua rotina, é só você cumprir. Você entra na plataforma, tá ali, você vai cumprindo, você pode ver pelo celular, pelo computador, enfim, por onde você quiser. Lembrando que a gente tem cupom de desconto lá na sala, vou deixar aqui no link pra vocês. Então, planejamento, esse é o foco, gente. E dentro do planejamento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa botar um tempo muito grande para o treinamento. Porque a gente fala muito de estudo, tem que estudar muito, tem que estudar muito, tem que estudar muito. Sim, tem que estudar muito. Agora eu preciso treinar muito. Quando a gente fala, por exemplo, de um maratonista, o que o maratonista faz? Ele sabe muito sobre maratonas, claro, isso é o dia a dia dele. Mas como ele se prepara para o dia da maratona? Ele treina. Como é que ele treina? Correndo. Então, entende? A gente precisa treinar, além de estudar, treinar. Como é que eu treino? Fazendo questões e fazendo simulados, fazendo as provas dos Enems anteriores. Pega essa dica que isso aqui, ó, é a chave.
Você ganha experiência de prova, você sabe fazer a prova do Enem, isso é a chave. As provas dos Enems anteriores, inclusive o Enem PPL, que é para pessoas privadas de liberdade, ali tem a chave do seu treinamento. Então, além de estudar, de sentar e ter aquele estudo mais passivo, então pegar, ouvir a matéria, saber, estudar mesmo, fazer o seu resumo sobre a matéria, além da sua forma de estudar, separe um bom tempo para o treinamento, que é fazer as questões do Enem, e não só fazer, tipo, vou fazendo aqui, tipo, não, vai marcando o tempo, dependendo, assim, quando você estiver chegando mais próximo da prova, vai marcando o tempo das questões, vai vendo o quanto você está demorando para fazer cada questão, não precisa fazer um simulado inteiro todos os dias. Mas pega e divide, vou fazer 30 questões disso hoje, divide o tempo que você teria e bota ali para você fazer aquelas questões. Então esse treinamento é muito importante, que você vai treinar exatamente o que você vai fazer no dia da prova, que é resolver questões dentro de um tempo pré-determinado. Aí, a partir disso, o que você faz? Você estuda sobre os seus erros. Você pega as questões que você errou, vê a resolução de todas as questões, até as que você não errou também, vê a resolução, que isso aumenta o seu, como é que é o nome, gente? Que eu esqueci. O seu histórico de resolução de questão na cabeça. Isso é muito importante. Você vai chegar no Enem e vai falar, já fiz uma questão nesse estilo. Não é a mesma história, mas o estilo é o mesmo. Você já lembra como é que se resolve esse tipo de questão. Então, além da explicação daquela questão, que muitas vezes a gente se pega muito dentro de explicação de questão, né, gente? Então, a gente viu muita aula, mas a gente precisa da prática, a gente precisa da resolução daquela questão. Então, faz a questão primeiro, exercita bastante o seu cérebro, mesmo que pareça difícil, insiste, porque seu cérebro vai criando conexões para resolver aquele problema que está na frente dele. Depois disso, vê a resolução. A partir disso, as resoluções vão ficando gravadas na nossa mente e a gente vai vendo formas. Então, essa forma aqui, já resolvo a questão dessa forma. Essa questão aqui, eu já lembro como é que se resolve, já fiz uma parecida. Como é que eu resolvi dessa forma? Enfim. Então, essa questão do treinamento é muito importante pro dia da prova. Principalmente dessa parte dos erros que eu falei. Da gente prestar atenção nos nossos erros. Prestando atenção nos nossos erros é a forma que a gente tem de evoluir a nota. De aumentar a média. Então, por isso que eu falei para vocês que é trabalhoso essa questão, é trabalhosa. Mas quando a gente tem esse planejamento, como que a gente vai manejar os conteúdos e como que a gente vai manejar o nosso estudo e principalmente o nosso treinamento, que é o foco. Isso que é trabalhoso. Mas a partir disso, a gente torna uma coisa estratégica. Então, enquanto a gente estaria ali como é que fala o nome? Gente, eu esqueci o nome. Perdido ali, a gente faz uma linha reta estratégica pra gente ir. Não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum. Tô falando poderia ser uma coisa muito mais confusa, uma coisa muito mais, meu Deus, se assustando com a quantidade de matéria. Quando a gente organiza a quantidade de matéria, quando a gente organiza como a gente vai estudar e o que a gente vai estudar até o dia da prova, funciona. Isso que é com estratégia a gente chegar lá. E baseado também nesse peso. Matérias que eu sei mais, eu vou treinar mais, mas vou focar em ver um pouco menos de aula, vou focar mais no exercício. Matéria que eu sei menos, eu preciso ver um pouco mais de aula, focando no exercício também. Só que aquela matéria eu já vou diretão pro exercício. Entendeu? Então, esse é um foco muito importante. Pensando em redação também, tá, gente? Redação não é só estudar redação. Por isso que eu dou a dica aqui sempre no canal para vocês. Não estude redação no dia que você vai fazer a redação. Porque não é assim no Enem. Então, muitas vezes você estuda redação no dia que você vai fazer aquela redação, então sua cabeça já está cheiona de argumentos. Então, você já está preparadíssimo para aquele tema. Muitas vezes acontece até um empilhamento de ideias. Você tem tanto argumento que a gente vai colocando ali, né? Eu fazia muito isso. Então, como é que eu atingi as notas 920, 940 e 980 depois na redação do Enem? Exatamente dessa forma, treinando como se fosse na redação. Então, no dia da prova, você vai pegar aquele tema e vai ser novidade para você, no sentido de você estar vendo aquilo naquela hora. Você pode conhecer o tema se você der sorte, tá ótimo. Mas também, se você não conhecer o tema, você sabe fazer uma redação. Você entende que tudo que você precisa tá ali nos textos de apoio, que ali o Enem tá te dizendo para onde que você quer, para onde que ele quer que você argumente. Ele tá te dizendo o caminho, lembrando, não é para copiar os textos motivadores.
Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ali o Enem tá te mostrando, além daquela frase do tema, nos textos motivadores tem o caminho que ele quer que você siga. A partir disso, a gente tem argumentos gerais que cabem em qualquer situação, assim como o argumento da educação. Então, um tema de problemática social, todos os temas de redação do Enem são problemáticas sociais, a gente consegue argumentar com base na educação. A gente tem a nossa tese, a gente vai argumentar a favor da nossa tese. Por exemplo, educação dá para usar praticamente sempre. Agora, Laura, citação. A gente tem a Constituição Federal, que tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo, sobre a Constituição Federal, que dá para usar praticamente sempre. Que é a nossa lei maior aqui do nosso país e que realmente dá todas as diretrizes para nós. Então, o nosso foco está no treino. É isso que eu queria trazer para vocês. E essa questão de ser difícil é isso. É trabalhoso, mas com planejamento, como eu dei a dica para vocês aqui do Smart Planner, se torna uma coisa muito mais fluida, muito mais organizada para a gente cumprir estrategicamente até o dia da prova. Então, chegando no dia da prova, você vai estar muito mais confiante, muito mais preparado também. Então é muito importante como está a nossa mente no dia da prova. Se você se organizou, você vai estar mais preparado e automaticamente você vai se sentir mais confiante no dia da prova, porque você já treinou. Então, além de ir estudar e pegar a matéria, você treinou aquela prova, você já fez as provas anteriores. E isso te dá. Então, para você, Laura, eu vou fazer o próximo Enem agora. Faz as questões das provas anteriores. Pega as provas anteriores das matérias que mais caem, as questões das provas anteriores das matérias que mais caem e, menina, vai fazendo, que vai te trazer mais confiança, que você vai ver como a prova realmente funciona e você vai estar treinando. Então, no dia da prova, você vai estar fazendo só mais questões. Não vai ser a prova, não. Você vai respirar e falar, tô fazendo o que eu já estava fazendo, que eu já estou acostumado a fazer. É só mais um dia, são questões que eu vou detonar. Show? Que é isso que tu vai detonar. É isso aí. O foco é como você vai se planejar para chegar até lá, porque chegar, você vai. Como vai ser esse planejamento? É trabalhoso? É, mas dá pra fazer. Você vai conseguir. Show? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.